bênção do Pai, do Filho e do teu amado Espírito Santo. Amém. Esse é o servo do Senhor com as palmas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, aproveitando que os irmãos estão de pé. Abram suas Bíblias em Marcos 16. Aleluias. Hoje, culto de missões, né? O Senhor, Ele colocou no meu coração essa palavra. Marcos 16. Nós vamos ler a partir do 14. Amém? Quem não tem Bíblia, acompanhe no telão conosco. Eu vou ler aqui, porque a tradução da minha Bíblia é um pouco diferente. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o 18, tá bom, irmão? Diz assim: finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haveram crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porá as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Pode se assentar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração nessa tarde. E bem verdade, é a palavra que o pastor leu na abertura do culto, né? Dizendo sobre a volta de Jesus, a responsabilidade que nós temos em buscar ao Senhor em todo o tempo, em toda a nossa maneira de viver, não só quando estamos aqui dentro do templo, mas principalmente quando nós estamos na nossa vida, lá fora, no nosso trabalho. Bem verdade, a Bíblia nos relata que nos últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos, homens presunçosos, amantes de si mesmo, né? O amor, como foi lido, se esfriando. Creio que muitos já se esfriaram, mas que em nome de Jesus, eu e você ainda vamos preservar, porque nós estamos aqui ouvindo o mandamento de Jesus. A Bíblia diz que muitos enganariam até os próprios escolhidos, fazendo sinais, prodígio, maravilha, curas, dizendo no nome de Jesus que é. E na verdade são enganadores. Por isso que é bom a igreja sempre estar buscando discernimento. Porque eu costumo dizer, não adianta você ver muito movimento e não ter transformação. Movimento não traz transformação. Choro, ele não traz mudança se não tiver arrependimento. É preciso o pecador se arrepender diante de Jesus. Ele diz, Senhor, eu sou pecador, eu erro. Só que Jesus, eu estou aqui diante de ti, vem me muda, me molda. Nós estamos vivendo num tempo difícil que a mentira, ela acaricia as pessoas, mas a verdade, muitas das vezes as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Só que eu aprendi que a verdade que liberta o homem e a mulher. E qual que é a verdade? É a tua vida de verdade diante de Deus, a tua vida de verdade diante dos homens. Mas a verdade que nos liberta é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E nós vemos que nesses últimos tempos, muitos estão apostatando da fé, abandonando a fé premeditada.
e dizendo assim: olha, eu não vou mais na igreja porque o presbítero me olhou. O presbítero olhou, agora eu vou usar ele. O presbítero me olhou de um jeito que eu não gostei, então eu não vou mais. Mas na verdade não é por conta do presbítero, é uma premeditação, é uma desculpa que o ser humano, ele arruma para os seus erros, para o abandono da fé. Porque muitas das vezes é mais fácil você olhar quem está do teu lado do que muitas das vezes nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos o quanto nós precisamos ser moldados, mudados, transformados, libertos. Porque muitas das vezes nós vemos um culto de libertação, não é assim? Então muitas pessoas, eles põem na cabeça que um culto de libertação, que é uma cura. Claro que Jesus, ele pode fazer uma cura, ele pode curar câncer, ele pode transformar. Jesus não é limitado, eu não estou dizendo isso. Mas uma libertação nós precisamos, às vezes, na nossa vida, todos os dias. Porque tem coisas que nós falamos assim, é o meu jeito, eu sou assim. Mas às vezes nós precisamos ser libertos em área das nossas vidas, porque isso impede de nós sermos verdadeiros cristãos e verdadeiros servos de Deus diante de Deus. E aí nós estamos aqui lendo, eu li o texto em Marcos 16, nós vemos aqui que antecede quando Jesus ele é entregue a Pilatos, e ele vai ser morto, ele vai ser crucificado. Então Jesus ele nasce, ele cresce, e ele cumpre o seu ministério na terra. Ele vai, você já leu, quem leu as escrituras sagradas, nos evangelhos, vai ver Jesus indo às aldeias, atravessando mares, levando a sua palavra, trazendo ensinamento. Jesus cumpre o seu ministério, até que aqui em Marcos, no capítulo 14, ele já vai começar a entender que a sua morte está perto, que ele vai ser entregue àqueles malfeitores, mas que tudo isso era necessário para que eu e você fôssemos salvos. E aqui no 16, Jesus ele já tinha morrido e ele tinha ressuscitado. Jesus ele é vivo, irmão, ele está aqui. Assim como o ar que nós respiramos, o nosso Deus ele é vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele deu a sua vida. Ele disse ao Pai, o nosso Deus: Senhor, se possível for, passe de mim. Só que era necessário Jesus morrer por mim e por você naquela cruz. Bem, todos que estão aqui já sabem a história, o que Jesus passou por mim e por você. E aqui, no 14 que eu li, Jesus ele aparece aos seus discípulos. No primeiro, aqui no 16, diz que Maria Madalena, ela vai comprar o óleo para balsamar Jesus, mas Jesus não estava mais no túmulo. Jesus já estava vivo de novo. E ele aparece aos seus discípulos porque ele vê a incredulidade dos discípulos que andam com Jesus, via o que Jesus falava, entendia o que ele ensinava. Só que os discípulos, irmão Sérgio, estavam incrédulos. E Jesus ele vem dar uma ordem aos discípulos. Ele aparece quando os discípulos estão à mesa. E os discípulos olham e não reconhecem que era o próprio Jesus que havia ressuscitado. Como assim? E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão dentro da igreja, mas ainda não conhecem quem é Jesus. Hoje eu não estou pregando para gente de fora, eu estou pregando para gente que está aqui dentro. Talvez entra culto, sai culto, até fala de Jesus, até fala que sente, dá glória, dá aleluia, mas ainda não teve experiência e não conhece quem é Jesus de fato. Os discípulos aqui estão, e Jesus diz: incrédulos,
E Jesus disse para eles, como se dando uma ordem: olha, eu estive na terra, eu fiz a missão que o meu Pai me ordenou, e agora ele diz aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando essa palavra diz ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele não está dizendo pregue para um grupo de pessoas, pregue para esse, não. Ide por todo o mundo. Só que muitas das vezes eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: mas pastora Simone, eu não tenho o dom de pregar. Eu não sei falar. Só que eu aprendi que pregar não é um dom, é um mandamento. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Talvez você não vai estar em cima do altar com o microfone na mão, mas você vai estar no teu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no teu trabalho, e você vai estar falando desse Jesus, dizendo: há um Deus que te ama, há um Deus que transforma, há um Deus que morreu, há um Deus que ressuscitou, e há um Deus que pode mudar a tua vida. E às vezes a gente fala: não, não é para mim, não é assim. Eu já ouvi muita gente dizendo: não é para mim. Só que a Bíblia diz: ide por todo, pregai. Não está dizendo só falar. Ah, mas eu não sei. Você sabe sim. Sabe por quê? Você sabe contar história. Você sabe contar como foi seu parto, como foi seu casamento, como foi a história com a sua mãe. E você não está ouvindo a história de Jesus. Você não sabe falar como Jesus nasceu, como Jesus é maravilhoso, como Ele pode transformar a vida, como Ele pode curar. Às vezes você está em algum lugar e alguém chega até você e diz: olha, eu estou numa situação difícil. Aí é uma oportunidade que Deus está te dando para que você pregue a toda criatura. Para você dizer a essa pessoa, dizer: eu sei de uma pessoa que mudou a minha história e pode mudar a tua história também. Hoje Jesus sentou você aqui para dizer: Ele quer que você pregue a toda criatura, e Ele quer que você leve uma vida condizente com aquilo que você fale também. Eu ouvi muito já na minha vida dizendo assim: irmão, olhe para Jesus. É claro que nós temos que olhar para Jesus. A Bíblia diz: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só que deixa eu falar aqui, o mundo também olha você lá fora. O mundo olha o que você fala, como você anda, o que você veste, o que você faz. O mundo olha. E aí não tem como você dizer para alguém: porque eu olho. Fala a verdade, a gente não olha. Se você vê eu na rua, a primeira coisa que você vai fazer é medir eu, como a pastora está aqui na rua. Não vamos ser hipócritas, irmão. Não, hipocrisia dentro da casa de Deus não existe. A minha Bíblia também diz que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Nós estamos vivendo num tempo que todo mundo quer se moldar a uma modinha que existe aí, dizendo: não tem nada a ver, não tem problema, lá faz, lá acontece. Ei, deixa eu dizer uma coisa: lá faz, lá acontece. Só que aqui nós estamos caminhando, não é para qualquer lugar. Aqui nós estamos caminhando, como a irmã Elda disse, que a Lorena diz: olha, vó, qualquer hora a trombeta vai tocar. E a trombeta qualquer hora vai tocar. E como nós estamos diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser como um milésimo de segundos. Olha só, irmão Sérgio. É como se você piscasse para... Nós não piscamos para limpar o olho? Você às vezes nem percebe que você piscou. A vinda de Jesus será assim. E essa semana, na sexta-feira, eu estava vindo do trabalho, eu, meu esposo e meu filho. E o meu esposo disse assim dentro do carro: Jesus está voltando. Aí meu filho disse assim: Maranata, vem Jesus. Aí eu disse assim para ele: filho,
Você tem noção do que você falou agora? É muito sério. Porque tem gente que escuta que Jesus está voltando, até diz Maranata, vem Senhor Jesus, mas não entende que dia maravilhoso vai ser para aqueles que vão ser salvos, mas que dia terrível para aqueles que não ouvem a palavra. Porque tem gente que senta no banco e diz: a pastora está pregando duro demais, o pastor está falando muito. Ei, é a palavra de Deus, e com a palavra de Deus ninguém negocia, ninguém muda. Ai daquele que diminui, ai daquele que acrescenta. Palavra de Deus ainda é palavra, não tem como mudar. Não tem como mudar. Ai daquele que corta pelo caminho. Tem uma moda aí de gente tudo desconcertado. Homem. Aí tem lá gente profetizando na internet, você vê um monte disso. É mulher quase pelada ou pelada. Irmão, a gente Jesus tem poder, Jesus é santo. Não é de qualquer jeito, não. A porta é estreita, você vai conduzir a salvação, não. Aí sensualizando e depois, cobre-me com teu amor. O sangue de Jesus tem poder para trás de mim, Satanás. Você está entendendo? A Bíblia não mente. Nos últimos dias, muitos diriam: Senhor, Senhor, no meu nome. Só que brincando, santo com profano, profanando as escrituras. E ei, não é só as grandes coisas não. Deixa eu falar para alguém que está aqui, e incluindo eu também, porque quem apanha primeiro sou eu, viu? Eu não me isento não. É as pequenininhas coisas que a gente acha: ah não, ninguém está vendo. Sabe? Está sentado aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Está sentado aqui, mas está invejando o que o irmão tem, quer o que o outro tem. O sangue de Jesus tem poder. Nessa noite Deus está dizendo: limpa tuas vestes, porque no dia que Jesus vier, as vestes têm que estar alva como a neve. Como você vai ir pregar para todo mundo? Aí alguém vai te questionar: mas você é desse jeito? Como já falaram para mim, fulano é da sua igreja, uma época. Meu Deus, aquele cabra não é crente não, irmão. Isso é vergonhoso para nós, servo de Deus, ouvir isso, irmão. Porque quando está aqui dentro é santo, quando lá fora é o que? É o cão? Não. É lá fora que alguém tem que olhar e dizer na escola: irmã, eu vi que tem um brilho diferente no teu rosto, ora por mim. É no trabalho alguém olhar: eu vi que você é de Deus, você é diferente. Eu vim aqui pedir um conselho, e você dentro da palavra de Deus aconselhar, porque tem que ver Jesus em você. Tem que ver Jesus na nossa vida. A minha Bíblia também diz: sede imitadores, pois como eu sou de Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que ser parecido com Ele. Eu tenho que ser, olha que responsabilidade, ser parecido com Ele. Os discípulos estão incrédulos. Ele diz: agora eu vou sentar ao lado do meu Pai, eu vou com Ele, mas vocês vão ficar. Então vocês vão e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, como é um mandamento, meu esposo já diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Porque eu vejo o batismo como o começo de uma nova vida. É como se você zera
Até ali, aquele momento dos pecados cometidos, daquilo que você falou, daquilo que você fez. E ali, quando você desce aquelas águas, uma Simone velha fica ali e uma nova sai. Como se você fosse um bebê que acabou de sair do ventre de uma mãe. Olha que coisa linda. Lavado, remido. E daí em diante é preciso conservar e buscar. A Bíblia diz que buscar a santidade. Tem alguém aqui em santidade ainda para? Não, senão nós já tínhamos sido levados com Jesus. Porque quando Jesus olha alguém que já está em santidade, Ele não deixa ficar nesse mundo contaminado. Mas a Bíblia diz assim: buscando a santidade, a santificação, é cada dia o pecado vindo e você dizendo não. Você quase indo, mas aí você diz: para trás de mim, Satanás, eu sou uma nova criatura. É aquela olhadinha para onde não é para olhar. E você diz: Senhor, purifica o meu olhar. Guarda o meu ouvido. Toca nos meus lábios. Guarda a minha mente. Guarda o meu coração. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele começa a querer implantar o pecado na mente. Implantou na mente, desce para o coração. Desceu para o coração, sai dos lábios. Saiu dos lábios, você começa a tocar com a tua mão. Saiu da mão, você começa a pisar onde Deus não quer que você pise. E quando você vê, você já está comendo as bolotas dos porcos novamente. Mas Jesus nessa noite está dizendo para você: ei, santifique-se cada dia mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Mas eu creio que eu estou pregando para um povo que cada dia está se santificando, porque quer ouvir a trombeta tocar e ir morar no céu com Jesus. Aleluia. Aí Jesus ainda fala assim: esses sinais hão de acompanhar os que creres. Aí o que eu acho lindo, que nós estamos vivendo num tempo que é assim, irmã Heloísa. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: Simone, vou usar eu mesmo. Simone, fui lá na irmã Heloísa e olha, eu falei para ela e eu aconteci. Ei, irmão, sangue de Jesus tem poder. Quando eu vejo alguém pegando o microfone dizendo é porque eu digo: e Jesus, onde está? Porque está aqui na Bíblia. Jesus dá uma ordem. Em meu nome, Simone? Não. É no nome de Jesus. Nada acontece no nome de Maria, de João, de Paulo, de Simone, de Erivan, de presbítero Wilson. Não, é no nome de Jesus. É ordem sendo dada por Jesus. Tem um irmão que ele fala assim que o cano é sujo, mas a água que corre é limpa. E é lindo de entender isso. Porque ainda que nós somos pessoas que precisamos ser purificados pelo Senhor, mas a água que sai da nossa boca é limpa, porque é a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que faz. Irmão, ninguém faz nada. Se você vê alguém que fala assim: eu coloquei a mão e curou o câncer, irmão, pelo amor de Deus, sai correndo. Porque ainda quem tem poder de curar é só Jesus. Ainda quem tem poder de mudar a sentença é só Jesus. Aí ele dá uma ordem: em meu nome. Então ele diz aos discípulos: em todos os lugares que vocês chegarem, vocês dirão enfermidades em nome de Jesus.
Demônios, batam em retirada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se não for no nome de Jesus, não acontece nada. Você pode pegar um demônio, ele estribucha, ele quebra tudo, e ele fica lá fazendo arruaça, e ainda é perigoso olhar para uma pessoa e dizer: quem é você para estar aqui falando alguma coisa para mim? Mas no nome de Jesus, não tem demônio que fique, não fica casta de demônio, porque no nome de Jesus, vidas é transformadas, é libertas, é saradas, e o nome do Senhor, ele é glorificado. Aleluia, ele diz: em meu nome, e ainda ele fala assim, ó, e vocês ainda falarão em novas línguas. Irmão, quem já teve a experiência, a Bíblia diz assim, que quando nós falamos, a Bíblia diz não, nós aprendemos que quando nós falamos em línguas, é para santificar, edificação. Isso me ajuda aí, que eu tô velha, as palavras esquece. É para edificação nossa. Então, eu acho muito bonito, porque eu já presenciei, creio que irmãos também já presenciou, quando Deus levanta alguém falando em mistério. Deus tem que levantar alguém quando está falando muito. Se eu estou pregando aqui, eu começo a desembestar, falar em mistério, Deus tem que levantar alguém, porque você precisa entender o que está acontecendo. Então, quando você vê muita gente falando muito língua, você fala: Senhor, né? Agora, quando ele está falando com a igreja, ele levanta alguém e ele vai traduzir. É uma pessoa falando em mistério e um dizendo: eu, Senhor, digo isso, eu, Senhor, digo aquilo. É lindo, é maravilhoso. Só que a língua, ela é, vamos dizer assim, um fortalecimento espiritual para nós mesmos. E falarão novas línguas. Então você aqui que está aqui nessa noite, às vezes você olha alguém falando em línguas e fala: ai, que coisa doida. Mas experimente também ser batizado com fogo. E também tem orações que muitas das vezes Deus nos toma, muitas das vezes sozinho, orando em língua, porque o inimigo ele não sabe decifrar. Então Deus aqui na palavra, ele diz, ó: e falarão novas línguas. Igreja, busque o batismo com o Espírito Santo. E como que você busca, irmão? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, não foi dentro de uma igreja. Foi dentro do meu quarto, eu, minha mãe e uma missionária do Rio de Janeiro. Ela disse para mim e para Solange, ela disse assim: vocês querem ser batizadas com o Espírito Santo? Eu disse: eu quero. A Solange disse: eu quero. E aí nós entramos naquele quarto, irmão, fechou a porta e ela começou a dizer: agora eu vou orar. E vocês começam a dar glória, 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 glória. Quando eu vi, eu já estava pulando, falando em línguas e glorificando a Deus. Você não tem ideia como que é poderoso. Isso Deus também deixou para você experimentar. Não é só para o pastor, para a missionária, para o presbítero, para o diácono, não. É para você também. Sabe como você é íntimo de Deus? Sabe como você começa a entender os mistérios de Deus? É quando você começa a orar, a ler a sua palavra. Mas às vezes você diz: irmã Simone, eu já peguei esse livro, já li. Eu também, antigamente eu lia, não entendia. Mas um dia uma pessoa me diz assim: Simone, esse livro é o único que o escritor senta do teu lado. Quando você for ler a palavra, chame Jesus para sentar do teu lado. Porque não basta você ter letra, mas você tem que ter a presença de Jesus do teu lado. Tem que ter a presença de Jesus manifestado a partir das palavras que saem da tua boca. Porque é isso que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que habita em nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Hoje é culto de missões. Quem mandou uma mensagem dizendo: olha, hoje tem o culto lá, vamos lá, Jesus te ama? Quem disse: olha, eu estou indo no lugar, eu tenho ouvido a palavra, Jesus te ama?
Porque muitas das vezes, irmão, a gente acha tem que ser o pastor tem que mandar eu fazer evangelismo, o pastor tem que mandar eu. Não, irmão, a ordem é de Deus. Ide, vai, faz, fala de Jesus. Mas, irmã Simone, eu chamo e as pessoas não vêm. Continue chamando. Jesus é aquele que convence o homem. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Você faz a tua parte, o resto deixa com Deus. Deixa com Deus. Deus é aquele que convence o homem do pecado. Pegarão em serpentes. Olha aqui, irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa. E eu acho um desperdício uma pessoa que fala que serve a Deus e que não ama ver e analisar as Escrituras. Não tem outro livro como regra da vida cristã que não seja a palavra de Deus. Você pode ler até aí autores maravilhosos que tem, livros, hoje em dia nós temos livro para mulher, nós temos livro para casamento, não, mas o livro mais poderoso que tem é esse aqui. Aí diz assim, ó, pegarão em serpentes. E eu vejo assim, talvez nós não vamos pegar serpentes, cobras mesmo. Mas talvez o inimigo que se levanta para nos matar, para nos parar, para nós não falarmos, para tentar frustrar os planos do Senhor na nossa vida. E se ainda alguma coisa mortífera beberes, não vos fará dano algum. Irmão, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus. Claro que você não vai atiçar o mal. Dá um veneno aí que eu vou tomar. Não é assim, irmão, pelo amor de Deus. É quando o inimigo ele vem com astúcia, cilada, armadilha, e nós não estamos vendo. Mas o próprio Deus lá do céu já está lá, dizendo, ele está lá, pensando que vai tocar nele, vai tocar nela. Mas esse tem priorizado as minhas escrituras, tem priorizado o meu nome, tem priorizado o meu reino, e neles eles não tocam. É uma ordem de Jesus. Neles eles não tocam. Talvez o inimigo ele está tocando na tua mente, no teu coração. Ele quer parar você, ele quer te desanimar, ele quer te frustrar. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus, e o mal não vai ter poder sobre a tua mente. Talvez você está em dúvida, dizendo, Senhor, eu faço, não faço, o que vai acontecer? Deixa na mão do Senhor, e só obedeça aos seus mandamentos. Obedece a sua palavra. Filho obediente, irmão. O pai olha do céu e diz: é maravilhoso. E como nós já falamos aqui na abertura, irmão, mais do que nunca a igreja precisa entender que nós temos que entrar pelo caminho da verdade. Nós temos que entrar pelo caminho da oração. Nós temos que entrar pelo caminho do jejum. Não é só, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. É bom que o irmão ore, é bom que a irmã ore. Mas é preciso cada um tomar a sua atitude. E é tempo de nós se posicionar como igreja e sermos cristãos verdadeiros. Nós somos a última geração, a geração do arrebatamento. E eu creio na profecia que Joel liberou. Ele disse, nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu poder sobre toda a carne. É por isso que tem gente sentada aqui, a alma dele geme assim por Jesus, em querer conhecer Jesus, em querer estar com Jesus. Mas tem gente aqui que olha
olha a vida como está e diz: Senhor, como que eu vou fazer? Ele vai dar condição de você ajeitar o teu caminho, e você vai experimentar dessa graça, e vai mergulhar nesse oceano, e vai entender o que o Espírito está dizendo para você nessa noite. Fica tranquilo, o primeiro passo você está dando. E o primeiro passo às vezes é difícil, né? Mas glória a Deus que você já deu o primeiro. Porque quem fica parado com medo está paralisado, não consegue andar para frente. Todas as vezes que o medo bater, você fala assim: Jesus, vai lá, atende ele. Porque aí Jesus vai chegar e vai falar: sai, medo que está paralisando você. Sai. Aqui quem manda é o meu Espírito. Aqui quem move é o meu Espírito. Irmão, perguntaram para mim e disseram assim: Você não vê a sua igreja? Às vezes ela está meia vazia. Eu disse: primeiro, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E eu não estou querendo que Deus dê inchaço. Deus vai dar crescimento. Deus vai levantar aqui homens, mulheres. Não é com meninice não. É cheio da graça, cheio da presença, que amam a verdade e que querem no céu quando Jesus voltar. É por esse caminho que nós estamos indo. Se nós tivéssemos colocado aqui culto da chave, da porta aberta, irmão, isso aqui estava lotado. Mas nós estamos pregando que Jesus está voltando e que o céu está logo ali. Aleluia. Você devia dar um sorriso e dizer: Senhor, obrigado, porque essa terra está difícil, irmão. É tanta injustiça, é tanta crueldade, é tanta morte, é tanta desgraça. Imagine, no céu não vai ter mais dor, não vai ter pranto, não vai ter tristeza, não vai ter essa enfermidade. Nós vamos estar lá todos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Para nós começar a semana bem abençoada. Aleluia. Hoje é o primeiro dia da semana. E depois de uma palavra dessa, você vai